Mais uma noite de estudo, de aprendizado, que nós sabemos que é tão importante na nossa caminhada, na nossa compreensão de tantas e tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Teremos hoje a nossa palestrante, a nossa irmã Magna Linhares, à minha esquerda, que está com o tema de quem são os brasileiros. À minha direita, o nosso irmão, trabalhador desta casa, Pietro, fará a prece de encerramento. E eu estou aqui com vocês para dirigir esse trabalho e fazer um pequeno exórdio sobre encarnação nos diferentes mundos. O exórdio é importante para a gente, nesses 10, 15 minutos que nós temos, a gente começar a desligar os motores, como eu digo, no sentido de os problemas do nosso dia a dia, deixarmos lá fora, procurar purificarmos a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, para que assim a gente esteja preparado para aproveitar ao máximo as mensagens, ensinamentos, com certeza a palestra de nossa irmã nos trará. Quando nesse tema encarnação nos diferentes mundos, é interessante porque nós temos assim um pensamento muito simples no nosso dia a dia de pensarmos em nosso planeta, no planeta Terra, e nós somos muito presos a ele. Por mais que a gente às vezes leia, mas podem ficar certo, eu acredito que a maioria de todos nós ficamos presos ao nosso planeta. Reencarnação aqui, reencarnação para muitos é um fato novo, né, que a doutrina nos traz, e a gente fica muito bitolado. Mas na hora que a gente vai estudando, vai se aprofundando, a gente se lembra de uma passagem de nosso Mestre Jesus, na qual ele nos disse que na casa de meu Pai existem muitas moradas. Se nós tivermos pequena curiosidade de olharmos o céu de noite, o universo, o infinito, nós veremos a enormidade de astros, planetas, estrelas que existem. E é muito difícil para a gente perguntar ou achar que só no planeta Terra, como tem pessoas que acham, existe vida. Então, a princípio, nós já devemos combater dentro de nós qualquer tipo desse pensamento, né? Não é possível que numa imensidão do universo, Deus, nosso Pai, tenha colocado vida só aqui na Terra. Então, diante disso, nós começamos a abrir o leque de nosso pensamento. E aí, nesse tema do exórdio, no Livro dos Espíritos, da pergunta 181 a 188, é o que nós estamos aqui debatendo, e antes também de 170 em diante até 188, vale a pena depois ler. Aí, umas assim, perguntas. Nós só vamos reencarnar aqui na Terra? Não. Nós podemos reencarnar aqui na Terra, bem como podemos reencarnar em outros mundos. Aí se perguntar como e por que nós reencarnaremos em outros mundos? Isso vai depender muito da nossa evolução moral, espiritual que nós tenhamos. A Terra, como nós sabemos, ainda é um mundo de provas e expiações. Existem, com certeza,
na magnitude do universo, outros mundos de provas e expiações, como existem vários outros mundos mais evoluídos, mundos de regeneração e mundos mais evoluídos como um todo. Então, se a gente reencarna aqui ou em outro, vai depender de algumas coisas. Primeiramente, da nossa evolução. Segundo, tem uma pergunta, uma dessas perguntas diz assim: nós podemos escolher o mundo que queremos reencarnar? Aí é atrelado da mesma forma a nossa evolução. A gente pode até pedir, mas vai depender muito da evolução que nós estamos. Não é uma decisão que a gente quer encarnar no planeta tal e assim seja. Outra pergunta que também é dita: reencarnando em outro mundo, o nosso corpo, a nossa, será o mesmo? É o mesmo? Também é explicado: não, não é. Por quê? Porque os mundos são diferentes. Então, de acordo também com a evolução dos seres que o habitam, eles podem ser mais densos ou menos, eles podem ser mais etéreos ou não, mas com certeza tem um corpo, tem um determinado tipo de um corpo. Então, muitas vezes, aqui também um exemplo, nós estamos aqui conversando e tem uma série de irmãos nossos desencarnados que também estão aqui, nós não os estamos vendo. Então, muitas vezes pode ter um outro mundo que tem uma série de irmãos, digamos, encarnados e nós não os vemos. Então, a constituição física, por exemplo, todos terão com certeza um perispírito, mas esse perispírito também, a densidade dele vai depender do mundo em questão e da evolução de seus habitantes. Uma outra pergunta que tem: se nesses outros mundos nós reencarnamos, existe a infância como no nosso planeta? Existe a infância, mas possivelmente em mundos um pouco mais evoluídos essa infância não é tão assim, duradoura como a nossa. É uma transição mais rápida. Então isso também depende. Outra pergunta que tem: se os espíritos superiores habitam um determinado mundo específico? Sim, eles têm um mundo extremamente superior, mas não quer dizer que eles não possam, por através assim, desenvolvendo uma missão, reencarnar num mundo menos evoluído com uma missão de trabalho, né? Outra coisa que também é dito: se nesses mundos existem assim não é nem nesse mundo existem, se esses espíritos, eu não digo nem esse que eu falei há pouco, é espírito bem superiores, mas é perguntado por que um espírito um pouco mais evoluído ele ainda reencarna num mundo como o nosso, se for o caso. Então também tem, muitas vezes ele está um pouco mais evoluído, mas ele precisa colaborar com o desenvolvimento de outras regiões e eles também vêm muitas vezes com trabalhos a fazer e missões a cumprir. Então o importante que a gente sempre, esses temas de exórdio são uma coisa para provocar os senhores e mostrar que o estudo é necessário. Os temas são muito amplos, importantes para a nossa compreensão. Então, os senhores devem, em cada assunto do exórdio, procurar, tentar depois estudar aos poucos. Por quê? Porque
Porque uma coisa linda que eu acho na doutrina dos espíritos é que ela não nos obriga a nada. Ninguém está aqui, ninguém vai obrigar qualquer dos senhores a aceitar qualquer palavra que eu estou dizendo aqui, ou que qualquer um de nós esteja. O que nós queremos, sim, não entende, não concorda com o que nós estamos falando, não tem problema. Aprofunde, estude mais um pouco, leia, e é isso que é importante. Então, em todos os temas aqui colocados, o objetivo principal, o bonito é que a doutrina dos espíritos sempre nos dá explicações em toda a natureza. Então, lembrem aos senhores que estão aqui pela primeira vez e aos senhores mais antigos que já sabem do que eu estou dizendo, vamos aprofundar o nosso conhecimento, vamos estudar, pode ficar certo que a doutrina nos ajuda a compreender muitas e muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Uma coisa rapidinho, só que é muito interessante, que eu lembrei também, é feita uma pergunta, que é uma pergunta indireta da outra, se os espíritos que reencarnaram aqui são os mesmos desde milênios atrás. Não é. Então nós estamos aqui conversando hoje, pode estar encarnando vários espíritos de outros mundos que estão encarnando aqui na Terra pela primeira vez. Então, da mesma forma que a gente pode acontecer em outros mundos. Então, meus senhores, vamos elevar nesse momento o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para nos preparar para a prece inicial. Eu peço a todos os senhores que fechemos nossos olhos, procuremos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, pensando em Deus nosso Pai, no Mestre Jesus amado, ao qual nós pedimos nesse momento, Senhor, que a vossa luz e a vossa bondade esteja conosco, esteja nesta casa, bem como em todo o seu entorno, que possamos, Mestre, saber purificar nossas mentes nesse momento, saber entender a importância desta oportunidade de aprendizado, que saibamos tirar da palestra de nossa irmã ensinamentos que nos ajudarão à compreensão dos problemas de nossas vidas e, acima de tudo, que possamos, Mestre, saber, através desses ensinamentos, ser pessoas melhores, ajudando ao nosso próximo e a todos que tenhamos oportunidade. Desta forma, Senhor, peço permissão para dar início ao trabalho desta noite, passando a palavra à nossa irmã Magda, que irá proferir a palestra. Que assim seja. Meus queridos irmãos, boa noite. Eu estava aqui que nem uma criança querendo entrar no Mirabilândia, louca para me levantar e começar a falar e trazer para vocês o que estudamos, o que pesquisamos, a mensagem da noite. O tema da noite é: quem são os brasileiros? E eu dou aqui o meu boa noite aos brasileiros que aqui estão com a gente. Que nós possamos, mais do que ouvir palavras, que nós possamos refletir, que nós possamos trocar ideias, pensamentos, sentimentos, vibrações, que possamos todos nós aqui criar uma energia de luz e que essa energia depois possa ser levado
até algum lugar do nosso planeta que nós sabemos esteja precisando de paz e de esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos começar com essa ideia inicial da introdução. Nós vivemos, nos desenvolvemos, evoluímos em uma faixa vibratória do grande universo. Uma faixa pequenina do universo criado por Deus. O grande universo é formado de um número imenso, gigantesco, de faixas com vibrações diferentes. E essas faixas vibratórias são a escada de Jacó que todos nós estamos percorrendo. Hoje habitamos essa faixa que possui bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de sóis, de estrelas. E esse é o nosso campo de evolução, porque estamos com o corpo físico, ligados ao planeta Terra, esse lar abençoado que nos acolhe, que nos ensina e que nos possibilita, através da misericórdia de Deus, o aprendizado das lições que precisamos. Ah, mas a Terra está muito difícil. Está. E porque ela está difícil, é que ela é uma oportunidade preciosa. Como disse o nosso irmão, nós já passamos por outros planetas. A maior parte das pessoas que estão aqui no Manuel Quintão agora já viveram em outros planetas, sim. Isso não é nada demais. Se imaginarmos que o perispírito é o corpo do espírito, ele é capaz também de modular-se segundo determinada vibração. O perispírito, ele não é único, ele não é um só. Nós temos um perispírito capaz de iluminar-se mais ou menos, de densificar-se ou de sutilizar-se, como vemos claramente na obra de André Luiz. Então, temos um perispírito, um corpo espiritual, e nesse momento nós todos aqui estamos encarnados no planeta Terra. E estamos encarnados no Brasil, o que faz de nós brasileiros. Mas nós não somos o nosso corpo físico, também não somos sequer o nosso perispírito, porque nós somos espíritos, nós somos uma luz, uma chama, como ensina o Livro dos Espíritos. Então, nós ciclicamente encarnamos em um planeta físico, um planeta que tem átomos organizados de determinada maneira, e sempre em dado momento nós desencarnamos. Nós deixamos aquele corpo físico que foi muito útil e nós então assumimos o nosso corpo perispiritual e desencarnamos. Mas aí dentro desse enorme, gigantesco universo vibratório formado de faixas e faixas de energias diferenciadas, para onde vamos nós quando desencarnamos? Vamos para uma vibração compatível com a gama de pensamentos e sentimentos que estejamos emitindo naquele momento. André Luiz, quando desencarnou, foi para onde? Umbral. Porque durante a sua encarnação, essa soma das suas energias, dos seus pensamentos e sentimentos, criou para ele um perispírito que tinha essa vibração. Então, o André Luiz desencarnou e foi para o umbral. Mas, 8 anos depois, terrestres, porque o tempo lá no umbral é diferente ou igual? É diferente. Também, nas faixas vibratórias do universo, o tempo é diferenciado.
Não é o mesmo tempo, porque tempo e espaço formam um cálculo, um determinado cálculo para o espírito. Então, espaço e tempo, como Einstein tão bem colocou, têm relações intrínsecas, relações muito fortes. Então, André Luiz ficou 8 anos no umbral e após isso, ele pôde fazer o quê? Ele pôde dirigir-se a nosso lar com Clarencio, não é assim? Não foi assim que vocês estudaram, hein? Levanta a mão, por favor, quem já leu André Luiz e sua obra. Bem alto, por favor. Pouca gente. Hoje em dia, pouca gente lê André Luiz. E, no entanto, André Luiz é um grande professor de todos nós. Então, nós encarnamos em planetas, como bem disse o nosso irmão, há uma infinidade de planetas aqui na nossa faixa vibratória. Agora, na faixa vibratória seguinte a essa, ou vizinha a essa, mas mais densa, também há planetas? Sim, muito bem, também há planetas. E em muitas faixas vibratórias há planetas. Planetas como esse aqui. Claro, com ligeiras diferenças, na medida em que nós vamos passando pelos cálculos diferenciados, mas vizinhos. O universo, esse grande universo que estamos colocando aqui, ele é feito de faixas que têm cálculos com pouca diferenciação, justamente para proporcionar o quê? Ligação. Por isso que esse universo, ele é uno. Agora, existem átomos lá no além, existem partículas lá na colônia nosso lar? Sim, porque todo esse universo é atômico, todo esse universo é formado por partículas, e essas partículas são os princípios inteligentes embrionários. Vida. Vida que evolui. As paredes têm vida, porque elas são formadas de partículas. E as partículas, elas são seres que iniciam uma existência, sem qualquer consciência da própria existência, mas já alimentadas pela luz do Criador. Isso tudo são questões que daqui a 100 anos serão estudadas nas faculdades, nas escolas. As pessoas vão começar a entender o que é a matéria, porque nós falamos que entendemos o que é o espírito, mas sequer entendemos o que seja a matéria. O que a ciência, o que a física diz ser uma partícula, é um conjunto grande de partículas, porque a nossa ciência ainda não chegou ao princípio inteligente embrionário. A partícula de vida, a partícula bio, ainda não chegamos lá. Mas, segundo informações dos espíritos, já chegamos lá. Mas quem quer estudar isso, o livro que nós organizamos, o professor Helder e eu organizamos, porque as ideias não são nossas. Está ali, na biblioteca aqui da casa. Se chama Espíritos e Partículas. Então, os princípios inteligentes, desde a partícula bio até um princípio inteligente na fase humana superior, ele está evoluindo constantemente. Ele está iluminando-se. Ele está ampliando a própria luz. Ele está adquirindo conhecimento e a capacidade de raciocínio, de memória, de sentimento, de sensação, desde o princípio inteligente embrionário até um princípio inteligente na fase humana superior, que já está chegando ao ápice desse universo. Mas depois desse universo gigantesco, existe outro? A vida vai continuar? Com certeza, porque sabemos já pelos espíritos que a vida sempre prossegue na direção de Deus. Os princípios inteligentes, eles amam
ama a partícula Bill, olha ela formando o nosso teto. Amam os princípios inteligentes na fase vegetal, na fase animal, e nós, quando chegamos à fase humana, nós somos convidados a amar. Porque agora o amor não vai ser uma força inconsciente em nós, mecânica, não. O amor agora vai ser uma escolha. Na fase humana, todos nós aqui, estamos nela, nós vamos aderir à lei que rege o grande universo, como rege todos os grandes universos e todas as ideias maiores do que esses universos. Então, a lei da vida é o amor. A planta ama, o ser humano ama se quiser. Porque a partir do nível humano, agora o ser independente, responsável, livre, é que vai decidir se ou não pelo amor. Então, nessa fase, nós somos convidados a amar. Não somos intimados, não somos forçados, mas somos convidados. Qual é a maneira que a lei tem de nos ensinar sobre o amor? A lei de justiça. Pela lei de justiça, nós, seres humanos livres e responsáveis, somos chamados a receber de volta, a colher o retorno, colher o que plantamos. A lei de justiça determina que o ser humano, agora já responsável, receba de volta o que fez. Mas será que nós que estamos aqui no Manuel Quintão, será que nós já aceitamos a lei de justiça de Deus? Será? Será que quando nos chega um dano, um prejuízo, um sofrimento, uma dor, será que nós acolhemos a experiência e sabemos usar amor, compreensão, tolerância, brandura, mansuetude para o que nos chega? Eu li essa semana um casal cujo filho foi morto lá na Federal por um assaltante, vocês viram isso? Então, uma frase que apareceu na revista Veja: meu filho, nós te ensinamos a perdoar e agora não estamos conseguindo perdoar. Um desabafo. Quando chega para o espírito na fase humana uma dor, um aperreio, um prejuízo, será que nós já aceitamos o que nos chega como a volta do que fizemos? Porque é assim. Não existe vítima nem algoz nesse universo. E não existe azar. Ouvi há pouco que muitos cânceres começam por azar. Você teve o azar de ter uma célula cancerosa que está se desenvolvendo num tumor cancerígeno. Azar, vejam. O azar não existe para o espírita. O que existe para o espírita é a lei que funciona admiravelmente bem. A justiça. Se a gente planta, a gente colhe. Se a gente fez, a gente recebe. Por isso que quem agora está traindo o seu cônjuge, eu sinto muito, mas está plantando uma traição futura. E quem hoje está sendo traído, está o quê? Oi? Resgatando. Está colhendo. Está recebendo. Mas quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Ninguém quer. Mas fazemos, mas não queremos receber. E o método divino para nós aprendermos
o que devemos fazer ao nosso próximo e o que não devemos. O que podemos realizar para o outro e aquilo que não devemos fazer é a lei de justiça. É a lei do retorno, é a lei do merecimento, é a lei da consequência. Não existe ato neutro. Nenhum ato é neutro. Agora vocês estão sentadinhos, ouvindo, raciocinando, eu estou aqui falando, estamos todos agindo na vida. Nós estamos criando energias, e essas energias que nós criamos vão para onde? Digam aí. Vocês jantaram? Todo mundo aqui jantou? Que vocês estão com fome, vocês estão com cara de fome, viu? Eu, a minha barrigona, eu comi. E então, para onde vai o que nós criamos? Porque o Espírito, à semelhança do Pai, ele é criador, ele cria. Então, para onde vai o que criamos? Vai para o cosmos? Não. Vai para Deus? Não. Para onde vai o que criamos? O que criamos vai para o nosso psiquismo. Aquela porção de luzes e de sombra que está colocada junto à luz inconspurcável de Deus. Existe a lei divina no nosso espírito, a nossa base, aquilo que sustenta o espírito, a chama. E em redor dessa chama existem as nossas experiências. As nossas escolhas. Não somos nós quem escolhe, não é? Agora, uma planta, ela é responsabilizada pelo que ela escolhe? Hein? Não. Um animal é responsável pelo que escolhe? Não. Mas um ser humano, um ser na fase humana, o é. Se você é um ser humano, você agora é responsável pelo que você escolhe fazer, falar, ouvir, procurar, agir. Livre arbítrio. O que você faz com a sua vida. Então, tudo que nós criamos, meus amigos, tudo, até desejos, até intenções, que não são colocadas em prática, mas está no pensamento. Até isso forma uma energia mais sombria, mais luminosa, que vai para o psiquismo. Isso. Por que vocês estão tão tristes, hein? O que há com vocês, hein? Meu Deus, diz que o espírita, quando chega na casa espírita e senta na cadeira, ele já faz assim, ó. Cuidado, viu? Que esse pessoal que está com a boca caída aí, ó, vai tudo para o umbral das bocas caídas. É uma parte do umbral onde estão os insatisfeitos. Aqueles para quem tudo está ruim. Está ruim a inflação, está ruim o juro, está tudo ruim. Aí está tudo ruim. Aí vive assim, está tudo ruim. Se chove está ruim, se faz sol faz ruim, né? Então, levantemos as bocas, vamos. Vamos sorrir. Porque nós estamos precisando agora muito de alegria, muito de carinho e muito de esperança. Porque, meus queridos irmãos brasileiros, vocês são muito corajosos, mas muito. Vocês, como eu, escolhemos estar na terra no momento de quê? Do fim dos... Para isso, não é possível. Nós escolhemos estar aqui. E estamos conscientes da nossa responsabilidade, será? Será que nós estamos conscientes de que, sendo espíritas ou simpatizantes espíritas ou ledores de livros espíritas, nesse momento a nossa responsabilidade é muito grande, muito grande. E qual é a nossa responsabilidade? É mudar o mundo? Não. Olha, não sei por que ela não está fazendo essa palestra, está me ajudando aqui só. Então, continue. A nossa responsabilidade é mudar a nós mesmos.
Porque quando o homem muda para melhor, ele começa a mudar o mundo. Mudar o mundo é mudar a si mesmo. Mas vocês não estão satisfeitos hoje aqui, não estão. Outra vez estavam mais alegrinhos. Vocês estão entristecidos, vocês estão preocupados. Vocês estão chateados, vocês estão tristes com as coisas que estão vendo no mundo, não é? Por isso que eu vim hoje aqui. Mas Magda, e essa crise aí, Magda, no mundo, e no Brasil, e em toda parte, como é que nós vamos enfrentar isso aí? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou colaborar? Como eu posso colaborar? Como é que eu posso mudar? Ora, meus amigos, quando uma pessoa bem intencionada para e diz, Senhor, vem uma luz lá de cima, vem uma luz sempre. Mas eu pergunto a vocês, vocês estão chamando as luzes? Vocês estão buscando o alto? Ou vocês estão mergulhando nessa sombra que está aí? Porque se vocês todo dia dão um mergulhinho na sombra que está no mundo, no cinza que está pairando, vocês então ficam cinzas. E ficam tristes, ficam depressivos, ficam irritados, ficam chateados. E começam aí entrando aí na depressão. Então não. Não é? Não é assim? Quem é que não vai se entristecer com o que está acontecendo? É natural, é normal, é sinal de sensibilidade. Agora, entregar-se ao cinza, entregar-se ao escuro, entregar-se à densidade e perder de vista o próprio sorriso, a própria esperança, porque nós brasileiros viemos para a terra para trabalhar, servir, realizar, fazer. Como é que está o nosso cenário mundial? Vamos primeiro para o mundo, depois vamos para o Brasil. Então, como é que está o nosso cenário mundial? Nós estamos entrando agora na fase mais difícil. Estamos começando. De 100, estamos em quanto? Digam. Vamos, gente, por favor. De 100, nós estamos em quanto agora? Digam. 6. Vamos lá, digam. Vamos lá. Diga. 1. Ave Maria. Meu Deus. Não, também não. Tá vendo? Nem 1, nem 50. Nós devemos estar em... Quem falou 15? Quem falou 15? Eu estou pensando em 15. Então, se de 100 nós estamos em 15, o negócio vai ficar mais difícil? Com certeza. E nós estamos preparados? Estamos sim. Que é isso? É isso. Claro que nós estamos preparados. Se não estamos, vamos nos preparar. Porque tem uma coisa, viu? A gente escuta Jesus há 2015 anos, não é verdade? Então nós tivemos quanto tempo para aprender sobre o amor? 2015. Já aprenderam? Está todo mundo proibido de dizer não. Mais ou menos, né? Mais ou menos já tá bom, minha gente. A gente era terrível. E agora a gente só é impossível. Então melhorou. Então vejam. Nós, brasileiros, nós temos uma tarefa muito diferente do resto do mundo. E daqui a pouco eu explico. Como é que está o cenário mundial? Ora, o cenário mundial está um cenário de crise. Porque aqueles espíritos que em 1978, Marechal Deodoro da Fonseca mandou uma mensagem por Divaldo Pereira Franco, e essa mensagem está na revista Reformador. Quem é que já sabe disso? Levanta a mão. Só tu, é? Tu também. 2 pessoas aqui, só lá atrás, 3? Eu disse aqui, mas eu vou dizer de novo, para isso aí. Ninguém sabe, eu já disse aqui, eu vou repetir.
Foi dito através de mim, eu volto e repito. Porque se Deus me dá a oportunidade da reencarnação e bota na minha barriga espíritos que em outras vidas eu matei, porque eu não posso voltar agora aqui e falar de novo. Vou falar de novo, não tem importância. Então, em 1978, por favor, preste atenção para vocês depois falarem isso por aí. Porque essa informação, ela nos ajuda, nos consola e nos aconselha. Ela é força para nós. Nessa mensagem, Deodoro explicava que iriam reencarnar no mundo milhares de espíritos vinculados ao mal. Espíritos criminosos, espíritos que estavam vindo de umbrais mais densos, espíritos que estavam vindo de uma mentalidade de 200, o ano 200, o ano 700, o ano 1100. Então, espíritos criminosos, vinculados ao mal. E esses espíritos que hoje, e na Bíblia a gente escuta como joios, esses espíritos iriam retornar ao planeta para quê? Para quê? Eles teriam alguma função positiva? Lógico. Oi? Aprender alguma coisa, muito bem. Eles teriam oportunidade de reencarnar junto a espíritos mais evoluídos e teriam mais uma oportunidade de vencer o próprio mal. Agora, a evolução dá salto. Então, quando a gente pensa no que está ocorrendo atualmente no mundo, e a gente pensa, me diga uma coisa, como foram as suas últimas 10 encarnações? Porque ninguém improvisa bondade, ninguém improvisa perdão, pureza, ingenuidade. Ninguém improvisa mansuetude não, minha gente. Não dá para um espírito ser uma coisa numa vida e na outra vida ele ser algo totalmente diferente. Não é assim. A gente vai evoluindo gradativamente. A gente vai melhorando devagar, passo a passo. Então, nos últimos 20 anos, como é que vocês viveram aqui na Terra? Ou 30? Como é que vocês viveram? Porque como vocês viveram nos últimos 30 anos, é como vocês estão se sentindo agora. Ninguém consegue improvisar ligações com a espiritualidade, paz, equilíbrio, esperança. Não é assim. Porque se fosse assim, não seria justo. Então, a gente vai caminhando devagar. Agora, quando um espírito diz, eu quero parar com tal atitude, e eu quero mudar o meu caminho, eu tenho todas essas tendências sombrias, mas eu quero mudar. Muito bem, então agora tire seus pezinhos desse vetor e vá para o outro. Mude de caminho, mude de estrada, mude de direção, né? Mude de sentido. E quando a gente muda para outra estrada, mudou tudo, mas ainda não mudou tudo dentro de nós. Mudou? Não. Então, a gente vai ter muitas tentações, a gente vai ter muitas lutas. Mas se a gente perseverar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente consegue? Consegue. Agora, tem que perseverar. Dedicar-se. Ser firme. E nós sabemos muito bem que isso não é fácil. Não é. Agora, dá para mudar de rumo, de caminho, porque quando você muda de caminho, você muda onde você ia chegar. Você é ali no atacado dos presentes, ali no curado. Aí você diz, eu vou para São Lourenço da Mata. Você vira em que sentido? Para direita. Muito bem. E se você vai para João... Não, vai para onde mesmo? Vou para onde? Se eu vou para a esquerda, vou para onde? Digam aí. Não, Carpina eu vou para a direita. Mas se eu vou para Caruaru, é isso, Helder? Então eu sigo reto, é isso? Então, se eu mudo o meu caminho, eu mudo onde eu vou chegar. Não é assim? Assim numa doença. Se você continuar com esse hábito que você tem, você vai construir o câncer. Mas se você muda, se você começa a desintoxicar seu organismo, se você começa a beber e comer tudo que é bom,
você pode curar-se, não pode? Muita gente não se cura e outras pessoas se curam porque os métodos são diferentes. A revolta é diferente, a aceitação é diferente, a vontade de viver é diferente. Então, o resultado é diferente. Então, encarnaram-se a partir de 78, começaram essas encarnações de milhares de espíritos no mundo todo. Porque a gente não vê esses gestos de crueldade em todas as pessoas, vê? Claro que não, é uma minoria. A gente não vê sadismo, a gente não vê maldade na grande maioria dos brasileiros. Que é isso? A grande maioria dos brasileiros é gente boa. Gosta de futebol, de samba, né? É gente boa. Então, esses espíritos voltaram para a Terra. E dizem hoje os espíritos, em 2014, ano passado, que uns 20% deles ainda não perpetraram nenhum crime. Olha que maravilha. Não é uma maravilha? Maravilha. Está muito bom demais. Podem ter roubado, podem ter corrompido, mas não mataram. Já é um avanço, não é? Não foram cruéis, não foram malvados, não prejudicaram crianças, que o pior crime, diz Jesus, é esse. O abuso sexual infantil, pior crime. Então, esses espíritos, eles não realizaram grandes crimes, 20%. E os 80%? Os 80% estão aí virados, procurando uma guerra, não é? Procurando sangue, procurando confusão, procurando problema, procurando conflito. Porque eles ainda não desenvolveram consciência de grupo. Coçando o nariz assim, é alergia, viu? Quando a gente faz assim é porque está com alergia. Eu vejo todo mundo aqui, desculpem, mas eu vejo todo mundo aqui. Por quê? Porque vocês são meu grupo. Cada um de vocês para mim é importante, todos. Hoje tem uma parcela que ainda não chegou na palestra, mas até o final da palestra vai chegar. Mas por que isso? Porque eu sou chata? Não. Porque todos são importantes, porque todos são o grupo. Na consciência de grupo, você aprende a dizer nós. Então não é assim, aquela mulher de cabelo branco está fazendo a palestra. Não, você está dissociada. Você não está ali, você não está fazendo parte. Você acha que não está fazendo parte, mas você faz parte. Mas você está se afastando assim. Você está tentando sair do grupo. E quando você faz isso na empresa que você trabalha, dentro da sua casa. Mas você aí chega em casa. Me deu até coceira aqui também. Você chega em casa e corre para o quarto e senta na frente do computador. Que maldade, você faz isso, E aí você não fala. Você tem estilo. Você é aquele cara fechado. Estiloso. Seu estilo é o quê? Silêncio. Você é um torturador. Você está torturando a sua esposa, seus filhos. Você não fala. Fala, homem, fala. E o homem não fala. Tá cheio de gente assim aqui, viu? Ele é estiloso, eu estou mangando, viu? Que isso é tortura, minha gente. Esses criminosos aí adoram torturar, amam torturar. Eles amam ver o outro sofrendo, é sério. Eles amam ver o outro suplicando. Por favor, marido, me dê um beijo. Isso aconteceu aqui. Faz 15 dias que você não me dá nem um beijo no rosto. Esse é um torturador, menino, larga ele. É um torturador. Está te torturando, larga dele. Que é isso? Deixa o beijo dele para lá, vai beijar outro. No rosto. No rosto. Não traia, porque depois você recebe. Não é? Então, esses espíritos, eles não têm consciência de grupo. Não têm. Onde eles estavam sempre saindo. Tem gente que entra em casa e ao invés de compor, meu Deus, não queria uma família? Não teve 2, 3 filhos? Por que agora não sente a alegria de estar ali? Bota todo mundo em cima de você e vai lá e conversa e rima. Aproveita, porque mais é trabalho, mais é você sair de casa e vai trabalhar. Mas não, ele é estiloso, ele é silencioso. Ele é assim. Assim é um torturador. Está cheio de torturador aqui, viu? Não estou brincando, não.
É. Por quê? Porque ele não é afetivo, porque ele não dá amor, porque ele não se importa, porque ele não se interessa. Agora, eu acho que ele se interessa, viu? É que ele não quer mostrar que se interessa. Ele não quer mostrar que é afetuoso. Muitas vezes são pessoas muito afetuosas, muito emocionais, mas não querem dar o braço a torcer que o são. Então são frios, calados, introvertidos. Ninguém é mais amostrado do que o introvertido, não é? Quando eu chego numa festa que aparece um introvertido ali na mesa, eu digo logo, você quer aparecer, não é? Você está querendo aparecer. Está aparecendo, porque você está calado. Aí a pessoa já ri, começa a conversar, para não ser taxada de quê? De amostrada. O calado, ele é um amostrado, é um vaidoso. Ele quer ser diferente dos outros. O vaidoso sempre quer ser diferente dos outros. Ele não quer ser igual. Ele não quer ser como os outros. Ele não quer identificar-se com o ser humano. É melhor você se identificar com o Estado Islâmico. Isso é para acordar quem está dormindo aí. Porque ali no Estado Islâmico, vou dizer a vocês uma coisa. Tem companheiros ali que cavalgaram conosco. Tem companheiros ali que lutaram de espadachim conosco. Tem companheiros ali que você caiu no chão e ele te botou na cacunda e te levou 20 quilômetros para salvar a tua vida. Agora, há uma diferença entre você e eles, não há? Há sim, Magda, mas não uma diferença que retire deles a condição de seres humanos. Eles eram nossos amigos, nossos queridos, nossos companheiros de arma, não é? Não pode ser, não? Pode ser ou não? Vamos lá. Pode. Qual é a diferença, meu Deus? Porque há 1200 anos, o Helder e eu estávamos arrancando cabeças. A gente adorava arrancar cabeça. A gente puxava pelo cabelo assim e tchoi. E a gente achava divertido. Vocês fizeram isso? Levanta a mão aqui quem nunca arrancou uma cabeça em vidas passadas. Vamos ver. Os piores estão aqui, os piores, ó. Sempre estão aqui os piores, não é verdade? Pronto, concordam comigo. Se você já arrancou a cabeça há 1200 anos atrás, por que você está se achando melhor que o pessoal do Estado Islâmico, minha gente? São seres humanos. E ali tem parentes nossos, amigos nossos e até amigos heróicos que nos socorreram. Qual é a diferença nossa com eles? Qual é? São seres humanos como nós? Qual é a diferença? A diferença é que nós cansamos de sofrer. Cansamos de sofrer. E de tanto sofrer, eu e vocês, o que a gente começou a fazer então? Começou a buscar o Criador, o amor, começou a querer aprender. Essa é a diferença básica. E eles não são mais teimosos, eles continuaram na revolta. Cada vez que voltavam para a terra, erravam, crimes, mal. Mas eles são seres humanos. Se você orar por eles diariamente, com amor, que a vossa justiça seja mais pródiga do que a dos fariseus. Porque os fariseus, eles amam quem os amam, não é? Mas o cristão, ele ama quem desama. O cristão ama o criminoso. Não quer dizer que eu diga que eles estão certos, não estão. Mas se nós aqui no Brasil, tem muita pressa saindo do Brasil, se nós emitirmos diariamente, nós que estamos aqui ouvindo isso, se diariamente você parar e fizer uma prece sincera para esses jovens revoltados, rebeldes, que estão lá, que não têm a doutrina dos espíritos, que não tiveram um lar saudável, que não querem aceitar o amor, orem por eles, rezem por eles, porque se você estiver orando pelo pessoal do Estado Islâmico, você está orando para que essa sombra termine. Vocês estão orando por isso? Todos vocês? Eu sei que não.
Eu sei que muita gente aqui nunca fez uma prece por esses rapazes lá, criminosos do Estado Islâmico. No entanto, há 1.200 anos, todos nós aqui estávamos arrancando cabeças. Fizemos. Então, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? O brasileiro, ele é diferenciado de todas as pessoas que nascem no Brasil. Muita gente nasce no Brasil, mas nem todo mundo é brasileiro. Eu vou me explicar. O brasileiro, antes de reencarnar, ele foi preparado para ser um brasileiro. Ele foi preparado para chegar na Terra, chegar no Brasil, achegar-se à doutrina dos espíritos ou ao catolicismo, ao protestantismo, ao budismo, o que for, o islamismo. E ele foi preparado para chegar a uma orientação divina, religiosa, e preparar-se para a tarefa que ele vai ter no futuro. Porque nós aqui estaremos por um tempo um pouco distantes do fogo. Mas nós aqui temos uma grande missão para o futuro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, já não sabemos disso? A espiritualidade já não nos mandou recados? Chico já não nos mandou recados quando estava aqui? Não depois, mas quando estava aqui. Então, nós já estamos conscientes de que há uma tarefa nos aguardando. E nessa tarefa nós vamos precisar da consciência de grupo, para que nós possamos fazer, não meu, mas nosso. A paz é uma questão de você entender que o pai tem muitos herdeiros, o pai tem muitos filhos, a herança é para todos, então há espaço para todos. O pacífico já entendeu isso, o homem justo já compreendeu que há espaço para todas as ideias, todas as práticas e todos os sentimentos. Agora, o justo jamais deixaria de respeitar o direito do próximo. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 758. O que é a justiça? A justiça é o respeito ao direito do outro. Então, se alguém está respeitando o direito do outro, esse está sendo um homem justo. Se ele desrespeitou esse direito do outro, se ele invadiu a seriedade, o pensamento do próximo, então ele foi injusto. E quando a gente é injusto, o que a gente recebe de volta? Nós estamos observando e durante muitos anos nós vamos assistir muitas coisas, muitas coisas. E todos esses fenômenos que nós vamos assistir, nós vamos estar conscientes da lei de justiça atuando no mundo. Então, não podemos deixar que a revolta faça ninho no nosso coração. Não podemos deixar que a revolta faça ninho na nossa mente. Porque tudo que acontece é bom e justo. Bom, Magda, bom. Esquecer uma criança num carro, isso é bom para a criança? Claro que é. Mas por que é bom para a criança? Porque se em vida passada próxima, essa criança enviava pessoas para câmaras de gás, em outra vida, o que vai faltar para essa criança? Me digam. Mas, Magda, eu sinto muito. É só a lógica divina, não é a minha lógica. É a lógica divina, é a lógica dos fatos, dos fenômenos e da reencarnação. Se você, já sei, se você se rebela, se revolta perante o fenômeno, se você fica zangado, fica triste, porque a tristeza é revolta. Se você fica triste perante uma coisa que está acontecendo, você está dizendo que Deus é injusto. E Deus não é injusto. A lei é perfeita.
Então, meus amigos, todos os fatos que vocês estão lendo no jornal, nas revistas e vendo na televisão, quanta coisa nós vamos acompanhar, quantos fenômenos nós vamos ser aqueles que assistem, mas nós não podemos só assistir, porque nós precisamos participar do mundo. E como é que a gente participa do mundo? Como é que a gente faz diferença no mundo? A mente com o coração associados. Então, daqui de Recife, você envia para a França, você envia para a Suíça, você envia para a Europa, você envia para a África, lá para o Boko Haram, você envia para todos a sua bênção. Não faça a sua bênção só para aqueles que são ofendidos, aqueles que são machucados e feridos, não. Porque senão a sua prece não passa do teto. Faça a sua prece por todos. Diga, Deus abençoe a todos. Que todos sintam a luz aqui do Manuel Quintão. Que todos sintam a minha pálida bênção, mas eu abençoo. Abençoe. Porque quando você daqui manda uma luz lá para a turma do Boko Haram, você faz a diferença. Mas se você daqui ficar zangado com eles, que diferença você faz? Me diga. Qual foi a diferença que você faz? Nenhuma. A não ser uma gama de revolta, de sombra na cabeça deles, e eles se tornam cada vez mais cruéis. Quer ajudar? Perdoe. Porque Kardec disse, enquanto os homens não tomarem como regra de conduta e base das suas instituições o amor, não conhecerão a verdadeira fraternidade. Se nós queremos aprender a ser fraternos, temos que perdoar. Temos que perdoar. Todos. Não significa que nós vamos aceitar tudo, nos submeter a tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo perdoar. Pedir por eles. Mandar luz. Assim você está fazendo diferença. Eu sinto muito, mas ainda vou atrasar mais 2 minutos, porque eu trouxe um presente para vocês que eu quero dar. Posso dar? Sinto muito, não adianta fazer cara feia, porque eu vou desobedecer, que sempre fui rebelde. Então, essa página mandaram para vocês, tá bom? E eu vou ler agora. Se vocês quiserem ficar de olhinhos fechados, eu agradeço. Brasileiros, somos nós os aprendizes do amor, os novatos, os principiantes do Evangelho de Jesus, os rudes e fortes bandeirantes, que abrem trilhas nas matas do materialismo, para que venham depois os engenheiros da luz. Brasileiros, somos nós que acreditamos na alvorada luminosa da regeneração, por ela servindo sem cessar, jamais, a nossa esperança. Brasileiros, somos nós que levantamos bem alto a bandeira da honestidade, atentos à verdade que deve nortear nossa vida. Somos nós que choramos, procurando não fazer chorar o irmão. Brasileiros, somos nós que preferimos a solidão da esforçada subida na montanha à enganosa alegria do vale. Nós, que pouco temos nas mãos, porque preferimos juntar tesouros no coração. Brasileiros, que apesar desse caos aparente, que mais não é do que a preparação da futura ordem, mantém em si luminosos conceitos na alma do que é certo, moral e justo. Brasileiros, os que além de perceber direitos, têm ampla percepção dos seus deveres e sabem ser esse período muito importante, sério, grave. Os brasileiros não somente sonham, constroem, sabem que estão na terra para realizar, não apenas esperam, fazem, não só confiam, são de confiança.
Os brasileiros guardam acesa no coração a chama do ideal, uma sociedade fraterna. Guardam a luz da fé, o imenso amor do Pai. Os brasileiros não se adormecem com vícios, porque sabem que precisam estar despertos para participarem do projeto de Jesus. Os brasileiros semeiam a ordem, pois já compreenderam que a vida é séria. Mas apresentam-se muito alegres, pois sentem o amor que vem do alto. Os brasileiros são tão pequeninos quanto são os que com eles convivem. A diferença é a bandeira luminosa que erguem mais alto do que as sombras do mundo e do que suas próprias sombras. E é essa luz que os acompanha a cada passo do caminho, a marca que os define brasileiros do país que tanto amam, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Agradecemos as palavras de nossa irmã Magna e a sua presença aqui, que possamos, em outras ocasiões, contar com a sua palestra novamente. Peço nesse momento que todos nós elevemos nosso pensamento para acompanhar a prece de nosso irmão Pietro. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, mestre amado, amigo e irmão de todas as horas, espiritualidade amiga aqui presente. Que possamos levar pelo menos uma palavra da palestra da nossa irmã. Um pensamento, uma ideia. E que essa palavra, esse pensamento, essa ideia frutifique em forma de amor, o amor ensinado pelo Mestre Jesus. E que possamos espalhar esse amor por onde quer que passemos durante essa semana. A começar pela nossa casa, nosso trabalho, pela rua, no trânsito, em qualquer lugar. Assim estaremos fazendo a nossa missão de semeadores do Mestre Jesus. Que a paz, a harmonia e a concórdia reine sempre nesta casa, em nossos lares, hoje e sempre. Assim seja. Pai, desta forma, pedimos permissão para dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite. Que a paz do Mestre Jesus os abençoe hoje e sempre.